Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e hoje a gente recebe a doutora Estela Zoner, coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Taubaté, para falar de um tema que está assustando todo mundo, deixando todo mundo cheio de dúvida, né, doutora? Que é a febre amarela. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo muito trabalhoso, né, na verdade, com esse desafio da febre amarela voltando, né? O século XX foi muito abalado pela febre amarela, essa questão do Oswaldo Cruz, do combate. E agora a gente enfrentando uma coisa pior, talvez. Pois é, o que a gente percebe é que quando começou a voltar a falar de surto, muita gente correu para procurar vacina, procurar informação, e depois falaram, calma, gente, tá só no mato, quem foi para... As pessoas pararam de procurar de novo. Tá meio difícil saber o que está acontecendo de verdade e as pessoas sentem que, estão falando a mais, estão falando a menos. Qual é a situação atual deste problema no Brasil e aqui no Vale? Muito bem. Nós temos que entender que a situação epidemiológica muda de ano a ano, de mês a mês, de período a período. Então, nós tínhamos, cerca de décadas atrás, a febre amarela endêmica, ou seja, a ocorrência de casos em baixo número num local geográfico, no norte e centro-oeste do nosso país. Ou seja, esse era o mapa da febre amarela no Brasil há 10 anos atrás. Tinha um pouquinho do estado de São Paulo, quase nada dos outros estados do sul e sudeste. Depois a coisa foi avançando, porque o homem muda o meio ambiente, porque existe desastre ambiental como o de Mariana, em Minas Gerais. Então, se a gente olhar o mapa da febre amarela hoje, nós temos uma grande parte do estado de São Paulo, a região sudeste intensamente acometida, Minas inteiro, que não era inteiro a princípio. Então as coisas mudaram. Neste momento, início de 2018, nós temos uma situação muito perigosa, que é o quê? Existe transmissão de febre amarela no estado de São Paulo, muito próximo de nós. Nós temos Atibaia, que é ali. Nós temos Mairiporã, que é um pouquinho mais longe, mas é próximo. Nós temos Rio de Janeiro com circulação viral. Nós temos casos positivos importados em São José dos Campos. Nós temos macaco com febre amarela positivo, mês de dezembro, no bairro do Areião, em Taubaté. A hora é agora, gente. Agora é a hora da gente fazer a proteção vacinal em nível de 95% da população, para não deixar entrar a doença na nossa região e na nossa cidade. Infelizmente, nesse momento, a proteção do estado de São Paulo está mais ou menos em 25%. Está muito baixo. A hora é agora. Se não tomarmos providências como cidadãos agora, de vacinação em massa, a febre amarela vai adentrar a nossa região a partir de março. O que a gente observa é que, antigamente, na época de 1920, quando teve a primeira grande surto de febre amarela, muita coisa, as pessoas não saíam tanto, não viajavam tanto, demoravam mais para chegar nos lugares, agora é tudo muito rápido. Isso também ajuda a preocupar um pouco mais, ainda mais com o carnaval agora, né, doutora? Muita gente viaja, mesmo sabendo do risco. As pessoas arriscam. Não é o momento de arriscar. Então eu escuto coisas, quando começou a dar febre amarela, em Minas Gerais o ano passado, e deu muito caso lá na região de Capitólio, etc. Eu escutava a gente dizer para mim, mas tem uma excursão de idosos que precisa ir para Capitólio. Eu falei, não precisa, gente. Desmarca, muda a data. Então as pessoas não precisam, a gente precisa ter juízo. Juízo é muito bom. Então o momento é não se deslocar para áreas de intenso risco, porque a área de risco nós também estamos começando a ser, essa que é a verdade. Então vamos falar claro, como diz no popular, curto e grosso. A área do Vale do Paraíba vai se transformando rapidamente, progressivamente, numa área de risco. A gente conseguiu perceber que recentemente começaram a ressurgir doenças que a gente pensava que tinha acabado. Até mesmo ebola na África, que foi um susto tremendo para todo mundo. Por que essas doenças que a gente achou que tinha acabado estão retornando? Aconteceu alguma coisa mundial para ter esse resultado? Tem o comportamento, tem as invasões, né? Você constrói condomínio no meio da mata porque é bonitinho, né? Tem os impactos ambientais, como eu citava a questão de Mariana, onde, o que aconteceu em Mariana? É importante a gente dizer isso. Aquele resíduo tóxico intoxicou o rio, matou peixe, matou sapo,
os predadores de mosquito. Então, os mosquitos proliferaram. Ao mesmo tempo, destruiu a vegetação. Os macacos precisam caminhar e migrar para conseguir alimento. Então, nós estamos tendo uma migração de macacos, descendo aqui de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, região de Tremembé, passando por trás a região do Areão, chegando lá no Vila Costa. Isso se chama corredor ecológico. Então, a coisa é dinâmica. E a mudança comportamental do homem influencia muito. Vou dar um outro exemplo. Todo mundo falou em AIDS e esqueceu das outras doenças transmitidas. Sífilis. Sífilis está bombando no mundo. Que coisa horrível a gente lidar com a sífilis nessa dimensão. A gente vai lidar, a gente vai enfrentar como técnicos de saúde, porém não precisaríamos estar enfrentando. Mesma coisa, vírus amarílico. Você dá sopa para ele, o cara vai passear onde não deve, sem ser vacinado, volta doente, traz a doença para o seu ambiente, né? Então é aquela coisa. Tem que fazer o certo. O certo é parar no sinal de tráfego quando ele fica vermelho? O certo é se vacinar contra a febre amarela. É assim. Bem falado. Só que no momento ainda podemos respirar um pouquinho, porque está na mata, não é o Aedes, nosso velho conhecido aqui da dengue, que está transmitindo. Mesmo assim, não tem tanto risco desses animais, desses pernilongos, que a gente chama, vir para cá. Só que tem que manter esse serviço aí de impedir o Aedes, porque acaba chegando nele, né? Inevitavelmente, pelo que a senhora falou, vai chegar nele. Se não tiver juízo, vai chegar. E não é momento de tranquilidade, não. Porque no momento, nós estamos com a seguinte situação na nossa região, na nossa cidade. Na região periurbana, onde foi achado um macaco doente de febre amarela em dezembro, foram identificados mosquitos que são transmissores alternativos da febre amarela, não é hemagogos e sabetes, tem outros nomes, ferox, umas coisas diferentes assim, mas eles são adaptados. Se está na região periurbana, o mosquito não sabe que daqui para cá é a cidade, ele vai invadir, ele vai voar, ele voa 400 metros, certo? Então ele entra talvez para cá, talvez contamine alguém ou alguém contaminado pode estar presente. O que impede de alguém fazer uma belíssima viagem sem necessidade nesse momento e volta doente e um Aedes pica no meio da cidade? Nós temos uma densidade larvária hoje, em janeiro de 2018, que é, na média, na cidade, mais de 6. Mais de 6 significa 6 vezes mais que o permitido, que é 1. Nós temos regiões como a área 1, que é a área que nós temos o Esplanada Santa Terezinha, Estiva, o Vila Costa, o aeroporto, etc. Nós temos uma densidade de 10 vezes mais que o permitido. Tem 10 vezes mais mosquito que o permitido. Então, nós precisamos fazer o dever de casa no combate ao mosquito. A prefeitura vai lá fazer aquele casa a casa, colocar o inseticida sempre que necessário, mas o cidadão que cuida do seu quintal, que cuida do seu ambiente, ele tem que fazer o dever de casa. Então, fazer o dever de casa, precisa não criar um mosquito, usar repelente direitinho, certinho. As pessoas estão esquecendo do repelente. Esquecendo do repelente. E se vacinar, porque febre amarela se combate fazendo vacina. Oswaldo Cruz fez isso no século XX e ele usou uma arma que nós não poderemos usar nesse momento. Ele vacinava com a polícia junto. Ele entrava na casa das pessoas com a polícia junto. Não cabe mais isso. Nós queremos convencer e explicar e chamar a população e dizer que não escute buchicho ou ouvir dizer. Beba da fonte limpa, Ministério da Saúde, Secretaria Municipal, Vigilância Epidemiológica, Secretaria Estadual da Saúde. Pois é, o recado está dado. Esse foi o primeiro bloco do nosso TV Câmara Entrevista, mas não sai daí não, porque no segundo bloco a gente vai tirar várias dúvidas, que como a doutora disse, a internet está cheia de boato. Vamos ver o que é verdade e o que não é. Até já.